Bom dia, Bom dia, Lu. Como é que vai? Tudo Elias, bom? Beli, tudo bem? Olha, Elias, seu nome chique aí é Seibert? Seibert, Joia. exatamente. Falta Fred, né? Falta Fred, eu coloquei aqui, já mandei para ele. A Ele ordem tá. vai ser, tá primeiro é você, Fred, e depois eu, não é isso? Pois é, se Fred não chegar, a gente pode mudar essa ordem e pode ir você antes dele. Acho que É, não tem problema. Para você fica não. bem? Tranquilo, tranquilo. Então, ótimo. A gente está marcado para as 9 horas. Eu acho que a gente pode esperar mais uns 5 minutinhos para começar, né? Os Tranquilo. outros painéis já estão acontecendo, acho que três começaram às 8, temos Isso. dois às 9, né? E acho que tem um ainda às 11. Eu acho que é às 10, não? Acho que é às É, 10. eu fiquei meio perdida, porque a gente tem o horário daqui, o horário de Portugal e o horário da Espanha, né? São horários diferentes para acontecer. Esse nosso, essa nossa reunião aqui do Zoom, ela vai ser transmitida pelo YouTube. E aí eu acho que uma boa forma da gente combinar é porque quando a gente vai para o YouTube, quando muda quem está produzindo o som, muda a câmera. Então, Sim, quando uma pessoa estiver falando, a outra fecha o microfone. Eu não coloquei já automático para fechar o microfone, né, para permitir as participações. Mas quando uma pessoa estiver falando, a outra fecha o microfone, porque senão a gente muda a câmera lá no YouTube na hora que estiver mostrando. A gente vai certinho. gravar. Eu vou passar a gravação para a Ana Paula e aí ela vai disponibilizar no canal da FASA no YouTube. Certinho. Bom, então acho que a gente pode começar, né? Podemos sim. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar hoje, dia 30 de julho, na identificação como sala 5, o painel de direito dos negócios e direitos humanos, uma interseção. Fred, bom dia, tudo bem? Eu estava falando aqui com o Elias que como a gente vai encaminhar para o YouTube a gravação dessa nossa reunião, toda vez eu fechei o seu microfone e toda vez que alguém estiver falando, a gente vai fechar o microfone de todos, porque se a gente não fizer isso, qualquer som que aparecer ou interferência muda a câmera quando a gente estiver no YouTube, certo? A gente vai seguir aquela ordem que estava prevista. Então, eu abro o painel, logo depois você, e depois Elias apresenta a palestra dele. Para vocês ficarem cientes, nas informações, a gente tem, nas orientações, né, para a realização do painel, nós temos de 20 a 30 minutos para cada um dos palestrantes, tá? Então, agora a gente já tem 9 horas e 5 minutos, eu vou começar o nosso painel. Bom, queria dar primeiro boas-vindas a todos que estão conosco aqui nesse segundo Congresso Internacional de Direitos Humanos do Centro-Sul da Bahia, cujo tema é Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social, uma homenagem ao 75º aniversário da Carta de São Francisco da ONU. Esse congresso está integrado ao 23º Congresso de História dos Direitos Humanos de Salamanca e ao Simpósio sobre Dimensões dos Direitos Humanos da Universidade Portucalense IJP Portugal. O nosso painel
tem como tema direitos dos negócios e direitos humanos, uma interseção necessária. Esse painel vai ser composto por mim, professora Luciana de Oliveira Figueira, pelo professor mestre Frederico Silveira e Silva e pelo professor especialista José Elias Eibert Santana Júnior. Eu gostaria de agradecer aos diretores do evento, o que faço na pessoa do professor pós-doutor Luciano Tourinho, responsável pela formação dessa mesa remota, da qual tenho a alegria de participar. Professor Frederico, professor José Elias, é um prazer compartilhar com vocês esse momento, que consiste para mim, certamente, numa grata oportunidade de aprendizado. Bom, epistemologicamente, a palavra negócio vem do latim negotium, o não lazer, ou seja, uma ocupação, um trabalho, uma atividade. Sob o prisma do direito, negócio, a despeito das discussões e variedades de definições, pode ser entendido como declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de validade, existência e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico e pretendidos pelo agente. O emprego usual desse termo indica empreendimento comercial, industrial ou financeiro. Embora possamos verificar pontos de contato nessas acepções, é possível perceber que negócio não é um termo unívoco. Para usar uma expressão de Aschini, já mais próximo da minha área de atuação, um comercialista italiano que foi muito atuante na construção da teoria da empresa, negócio é um termo poliédrico. Tem várias faces, aceitando, portanto, significado variado. Nessa nossa conversa de agora, o termo negócio está sendo empregado como tratativa contratual, que exterioriza e viabiliza o exercício da atividade econômica. Pois bem, essa atividade econômica, concretizada pela realização de negócios, é exercida por pessoas físicas e jurídicas que assumem diversas formas de organização. A complexidade desses agentes econômicos e a própria demanda, a dinâmica mesmo, né, das transações realizadas por eles, exigem, por via de consequência, uma normalização multifacetada. Vamos imaginar um pequeno mercado, desse de bairro que atende às demandas locais. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, como empresário individual, pretende se estabelecer com esse pequeno mercado. Ele não tem um imóvel, portanto, vai celebrar um contrato de locação do prédio para ali organizar o seu estabelecimento empresarial. Mas ele precisa, antes de começar a atividade, tomar algumas providências. Então, ele vai ter que estipular como é que ele vai exercer essa atividade, se como empresário individual, como sociedade empresária, se ele vai ter sócios ou como sociedade limitada unipessoal, se ele vai se enquadrar preenchendo os requisitos como microempresa ou empresa de pequeno porte. Essas decisões, elas precedem o exercício da atividade. E aí, então, nesse sentido, ele cria uma relação direta com a administração pública, com o Estado. Então, esse registro de empresário, para ser regular, vai ser feito no registro mercantil. E esse registro mercantil é a junta comercial. Mas não basta isso. Ele precisa também se registrar lá na Receita Federal para ele adquirir o CNPJ e começar a exercer a atividade. Nesse contexto, ele vai precisar de assessoria jurídica, de assessoria contábil, e a gente tem aí já uma série de regulamentações que vão sendo aplicadas a esse empresário. Seguindo aí, na sua organização, ele vai contratar a aquisição de móveis e de equipamentos que ele entende que são necessários para a exploração da atividade. E aí ele, então, vai precisar entender, com a ajuda desses assessores, e aí a gente pode chamar, então, desses prepostos, como é que ele vai se organizar do ponto de vista tributário para viabilizar com eficiência a busca dele de lucro. Além disso,
ele vai travar relações com empregados, com o mercado consumidor, ele vai negociar com outros empresários contratos de compra e venda para viabilizar a formação de estoque. Se for o caso, se ele entender necessário, ele vai buscar proteção com a marca. Nesse caminho, a gente vê aí uma série de ramos do direito que vão se interconectando para viabilizar a atividade desse empresário. E repara que eu estou falando de um microempresário ou de um pequeno empresário, falando de mercado de bairro. Mas se ele estivesse pensando talvez numa fábrica, além disso tudo, ele ia precisar de um estudo de viabilidade com relação ao impacto ambiental, de ação nesse sentido. Então, a aplicação, quando a gente fala de regulamentação, de normatização dessa atividade econômica, ela é muito rica e ela também é muito complexa. Então, diante disso, é fácil da gente perceber que diversos ramos do direito, e falar em outras ciências, né? Diversos ramos do direito estão intrincados para viabilizar esse exercício da atividade. Então, o direito dos negócios não se está buscando uma nova subdivisão da ciência jurídica, um novo ramo do direito, não é isso. Mas é buscar, no plano acadêmico, o reforço da conexão que já existe quando a gente imagina a realidade prática da exploração dessa atividade econômica. Pois bem, vocês podiam perguntar, e onde o direito dos negócios e os direitos humanos se enlaçam? Vejam só, isso acontece certamente no papel e na responsabilidade desses agentes econômicos a que eles possuem na realização dos direitos humanos no contexto empresarial, contribuindo aí para a criação de empregos e para o desenvolvimento, gerando benefícios para a sociedade como um todo e também adotando práticas que evitem impactos sociais e ambientais que sejam negativos. Essa temática ela engloba também direitos relativos à saúde. Percebe que algumas vezes, quando a gente fala de exploração da atividade econômica, a gente pode botar em risco esse bem jurídico. A gente fala também de direito à habitação, à alimentação, à água, à previdência social, direito ao trabalho e ao trabalho em condições dignas, né? Dentre outros direitos que a gente poderia elencar. Foi exatamente, né, com esse que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou, lá no ano de 2011, 9 anos atrás, quase isso, né? Os princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos. Repara nessa indicação, né? Princípios orientadores sobre negócios. Então, as próprias Nações Unidas, quando falam desses princípios, eles misturam negócios e empresas, exatamente em razão de que nós temos na realização desses negócios uma predominância do sujeito ativo participador da celebração desses contratos, o empresário. Bom, então são princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, implementando os parâmetros da ONU para proteger, respeitar e reparar. Vejam só, nós temos 3 iniciativas: proteger, respeitar e reparar. Essas 3 iniciativas, elas têm como base estimular o poder público e a iniciativa privada a zelarem pelos direitos humanos. Foi nesse mesmo ano, 2011, que foi criado o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos. O objetivo desse grupo de trabalho é monitorar e garantir que os estados protejam seus cidadãos contra abusos e, para alcançar esse objetivo, o grupo de trabalho realiza visitas a países. No Brasil, essa vistoria ela foi realizada em 2015. E o grupo de trabalho ele travou diálogos com o poder público, com empresários, com representantes da sociedade civil e também com pessoas que foram alcançadas por esses desastres socioambientais. E a gente teve, nesse período,
algumas questões muito importantes. A gente pode pensar naqueles desastres ambientais da ruptura de barragens, né? Então, esse relatório, que foi o resultado dessa vistoria, desse exame aqui no Brasil, foi apresentado em maio de 2018. E ele reportou algumas coisas, assim, essencialmente, que os empresários que atuam aqui no Brasil, e aí a gente está pensando nos empresários brasileiros, mas também aqueles estrangeiros que estão aqui, que eles não entendem como relevantes, como prioridade, os impactos das suas atividades e negócios para os temas de direitos humanos. Também foi verificado a pouca atenção dispensada às comunidades que são atingidas por esses negócios e essas atividades. A gente pode usar como exemplo disso, e eu acho que fica bastante claro, a atenção dispensada às comunidades ali de Mariana e de Brumadinho, que recentemente foram os maiores acidentes, vamos dizer assim, né? Acho que não é exatamente a palavra, né? Mas os maiores reflexos que nós tivemos de impactos negativos socioambientais, né? Além disso, esse grupo de trabalho verificou a existência de um risco de retrocessos legislativos. Veja, isso aconteceu em 2018, nós estamos em 2020, e eu acho que quando a gente observa a nossa realidade atual e a flexibilização das legislações trabalhista e ambiental, fica claro que esse risco, esse receio, ele não era infundado. Nós já estamos vivendo esse retrocesso, né? Nesse mesmo ano, em novembro já, lá de 2018, foi publicado um decreto, o decreto número 9.571, que estabeleceu as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, meio que trazendo para o nosso ordenamento aqueles princípios orientadores que foram apresentados lá, desdobrando esses princípios orientadores que foram aprovados na ONU. Bom, desse documento, desse decreto, eu gostaria de destacar lá no capítulo 2, que trata das diretrizes que a responsabilidade do Estado com relação à proteção aos direitos humanos nesse âmbito empresarial, o disposto no artigo 3º, no inciso 2, tem a seguinte redação: a responsabilidade do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais será pautado pelas seguintes diretrizes. Inciso 3, fortalecimento da consonância entre políticas públicas e proteção dos direitos humanos. Bom, em março do ano em curso, a realidade da pandemia se apresentou de forma plena, impondo o isolamento social necessário para a preservação da saúde, mas que impactou de forma significativa na nossa vida em diversas áreas. Na esfera do trabalho, as consequências foram quase que imediatas. Nós tivemos mudanças significativas, a introdução do home office, do teletrabalho, a possibilidade lá naquela flexibilização de redução de carga horária e, consequentemente, de redução do salário, além de situações extremas, né, que são as demissões, que vem se avolumando aí desde então. Para os autônomos, a situação foi e continua sendo ainda mais grave, né? Dada a pronta interrupção das atividades e de uma fragilidade do sistema de proteção para esses trabalhadores. Os que continuaram ocupados, à semelhança daqueles que realizam entrega, viabilizando todo o sistema de delivery que nós temos utilizado de forma crescente, viram precarizadas as suas condições de trabalho. Bom, da mesma maneira, para a maioria daqueles que exploram uma atividade econômica nas mais diversas formas de organização, aqueles que se enquadram como empresários e os agentes econômicos que não são assim considerados, as associações, as cooperativas, também sofreram consequências severas. O fechamento do comércio, das indústrias, a paralisação dos serviços, com exceção dos serviços essenciais, embora necessária,
agravou ainda mais as dificuldades que já eram enfrentadas em muitos segmentos desses setores. E é nesse grupo que está inserido o empresário. No conceito jurídico lá de direito empresarial, empresário é aquele que explora uma atividade econômica organizada, que tem como objetivo produzir, então estou falando da indústria, ou circular, comércio, bens e serviços. Essa definição, que é bem ampla, ela vai englobar tanto o empresário individual, aquele que explora sozinho a atividade econômica, e aí, normalmente, inclusive em razão da circunstância, né, de estar só, capacidade de investimento menor. A gente está falando de pequeno, mas também estou falando aqui nesse conceito de sociedades empresárias, que vão desde sociedades unipessoais limitadas, novidade lá do ano passado, até as grandes sociedades anônimas que têm capital aberto e que negociam, então, os seus títulos e valores mobiliários no mercado, incluindo nesse grupo a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, dentro desse conjunto dos que exploram a atividade econômica, a gente tem quem se enquadra como empresário, mas também aqueles que não são. E para todos eles, nós tivemos uma consequência severa que já agravou uma situação que já vinha antes. É interessante observar que o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, em uma das suas pesquisas, divulgada aí lá no finalzinho de abril, disse que na primeira semana de abril, 88% dos empresários que foram ouvidos afirmaram que o seu faturamento teve uma queda. E a queda média, a perda média, foi em torno de 75%. Bom, e aí é importante somar uma outra informação, que a situação financeira dessas empresas, e aí considerado pela maioria dos pequenos empresários, já não era boa. Eles identificaram aí 73% dos que foram entrevistados identificaram sua situação como razoável ou ruim. Isso antes do início da pandemia. Então, a nossa situação ela foi agravada, né? Bom, também utilizando como base as informações do SEBRAE, atualmente 99% das empresas regularmente registradas no Brasil são identificadas como micro e pequenas empresas. Elas respondem por 50% das vagas de emprego e por 30% do faturamento no país. Nesse contexto, e diante da diretriz que foi anteriormente apresentada, aquela do artigo 3º, inciso 2, e da importância das micro e pequenas empresas, é interessante observar as escolhas econômicas do governo federal com o intuito de reduzir o impacto da pandemia nos pequenos. Então, eu estou dizendo, nos microempreendedores individuais, nas microempresas, nas empresas de pequeno porte. Bom, o conjunto de medidas foi bem amplo, em searas diferentes, e o SEBRAE tem uma cartilha que é muito completa e clara sobre isso, é facilmente acessada pela internet. O que eu procurei fazer foi destacar dessas medidas as que eu reputo serem as medidas mais importantes. Então, a gente teve uma redução da burocracia. Essa redução ela está muito concentrada na parte de registros, no acesso a documentos, nas questões administrativas voltadas para juntas comerciais. E ela foi importante. Essa redução da burocracia, ela não nasceu agora com a pandemia, não. Ela vem sendo construída desde o ano passado, a partir ali daquela medida provisória da liberdade econômica. Tá? Além disso, nós tivemos uma dilação de prazo para o recolhimento de tributos, e aí especialmente no que diz respeito ao recolhimento através do Simples, embora não esteja restrito a ele, e também a suspensão de atos de cobrança relativos à tributação. E aí vem para a gente o que seria a mais esperada medida no que diz respeito às linhas de crédito. Então, lá o MEI, ele é alcançado pelo auxílio emergencial de R$600, porque ele é uma pessoa física que explora uma atividade, no máximo,
com um empregado, tem uma receita anual muito baixa. Bom, então ele é alcançado por esse auxílio emergencial. Mas as micro e pequenas empresas tiveram acesso, então, ou teoricamente, à abertura de linhas de crédito. Qual é o objetivo maior dessas linhas de crédito? Pagamento de salários e a possibilidade de capital de giro, para que as empresas fizessem pagamento das suas obrigações mais urgentes e diárias, aluguel, conta de água, luz, né? E um exemplo disso, já que aconteceu mais próximo aí do mês de junho, foi a criação do PRONAMP, que é aquele Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Embora tenha acontecido essa movimentação, que é mistério observar que que aconteceu de forma muito lenta, né? Algumas aprovações na Câmara foram seguidas de avaliação do Executivo Federal, um intervalo muito grande de tempo, dada a necessidade, né, de solução rápida para as questões. Mas, apesar disso, essas mudanças elas não se mostraram eficientes, especialmente no que diz respeito às linhas de crédito. Por quê? Existe uma demora muito grande, existe ainda, na liberação desse crédito. Então, a gente tem linhas de crédito abertas, mas essas linhas, esse valor, ele não alcança a ponta. Ele não alcança o micro, ele não alcança o pequeno empresário. E aí, por uma série de medidas, né? Por uma série de razões, melhor dizendo. A gente tem aí a burocracia, que foi reduzida lá nos registros, nos processos administrativos lá junto ao registro mercantil. Por outro lado, com relação às instituições financeiras, essas burocracias elas continuam existindo, gerando aí um intervalo de tempo entre o início do processo e a possível concessão do crédito, um intervalo muito grande. Também marcado, talvez, e aí muitos comentaristas econômicos falam sobre isso, da inexistência de garantias, né? Como se o governo federal tivesse estabelecido isso, mas não tivesse ajustado pontos com as instituições financeiras. Fato é que, desde o início dessas medidas de isolamento, 6,7 milhões de empreendedores de pequeno porte tentaram crédito. E 84% desses pequenos empreendedores não conseguiram acesso ao crédito. Esse dado é de mais ou menos um mês, no dia 27 de junho, né? Então, do mês passado. Bom, associado a isso, se a gente pensar que as microempresas e empresas de pequeno porte são responsáveis por 50% aproximadamente das nossas vagas de trabalho, essa dificuldade que elas estão enfrentando traz como consequência também, não é o único motivo, mas também contribui para o aumento do desemprego no país. Segundo o IBGE, nós tínhamos, né, na quarta semana do mês de junho, 12.428.000 desempregados. Entre a quarta semana de junho e a terceira, né, no intervalo de uma semana, nós tivemos um aumento de 675.000 pessoas desempregadas. Se a gente comparar junho com a primeira semana de maio, a gente tem aí um aumento de 26%, em aproximadamente 7 semanas, 26% do contingente de desempregados. Observando por um foco inverso, né? Nós tínhamos ali, no final do mês de junho, a ocupação do país ficou em torno de 48,5%. Então, menos de 50% do nosso contingente. Se a gente só associar esse aumento do desemprego, esse número, né, a elevação, a redução da renda, e aí, em razão da pandemia, uma pesquisa feita pela 66 Bank e o Ibope Inteligência informou lá no início de julho já desse mês que, em razão da pandemia, 66% das pessoas entrevistadas afirmaram que tiveram queda na renda. E que essa queda
foi superior a 25%. Bom, diante desse cenário, entendendo que a erradicação da pobreza é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, que o direito ao trabalho compõe o rol dos direitos humanos e que é obrigação do Estado implementar políticas públicas para assegurar os direitos humanos, resta claro aí o tamanho do nosso desafio, né? Bom, a implementação dos princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos é uma atividade que não se resume à identificação do contexto desses direitos humanos em cada Estado, mas também da melhor forma de responder a esse contexto para combater as violações que são cometidas. Eu gostaria de encerrar a minha fala afirmando e reafirmando a minha crença, no sentido de que a solução para esses problemas e para alcançar, né, o sucesso nesse desafio vai ser construída compartilhando conhecimentos. E os conhecimentos aí envolvidos nesses diversos ramos que compõem o direito dos negócios, mas também outras áreas e outros saberes, vivências diversas, administração, ciência da administração das empresas, da economia. A gente busca aí, então, ciências sociais e dentro desse conjunto, essas discussões que são promovidas, como essa que nós estamos fazendo hoje e que nós estamos vivenciando desde o dia 27 no Congresso de Direitos Humanos, elas são imprescindíveis para o nosso sucesso nessa empreitada. Eu gostaria, então, de agradecer novamente, né, a oportunidade de participar desse congresso, de levantar, talvez, mais uma vez, a discussão relativa ao direito dos negócios, a chamar a atenção de que o direito empresarial ele não se limita à estruturação e regulamentação da empresa, mas nós temos, como todas as áreas de conhecimento, uma responsabilidade na busca de assegurar e de fazer valer, então, esses direitos humanos. E gostaria agora de passar a palavra para o professor mestre Frederico Silveira e Silva, que é advogado, mestre em Direito pela Unimes de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET de São Paulo, pós-graduado também em Direito Empresarial pela Unimes de São Paulo e em Bioética pela USP. É coordenador de curso de pós-graduação em Direito Público, professor de Direito Tributário e Administrativo na FASA e também em outras instituições. O tema da palestra do professor Fred é repercussões da legislação tributária nos direitos humanos. Mais uma vez, eu gostaria de pedir aos que estão na nossa reunião aqui no Zoom que fechassem o microfone para evitar a mudança da câmera quando nós estivermos no YouTube. Então, muito obrigado, professor Frederico. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Cumprimento aí a mesa na pessoa da professora Luciana Oliveira, que eu tenho grande estima e consideração. Agradeço também compor essa mesa com o professor José Elias, que também tem profunda estima e consideração. Agradeço também o professor Luciano Tourinho por nos trazer essa possibilidade para a nossa região e até para o nosso país, já que é um congresso internacional, com repercussão na Espanha, em Portugal e demais países, a disposição de tema tão relevante quanto aos direitos humanos. O tema que eu me incumbi foi a repercussão da legislação tributária nos direitos humanos. Parece, a priori, e aí o leitor desavisado, ou o cientista do direito desavisado, apontar que existiria uma distinção ou uma inexistência de correlação entre direitos humanos e tributação. Isso é um erro de princípio. Isso é um erro de princípio.
Eu vou tentar delimitar meu tema só na utilização e análise das normas de direito tributário com relevante repercussão nos direitos humanos. Eu podia aqui tratar de várias outras normas para comprovar essa repercussão da legislação tributária nos direitos humanos. Preferi tratar de algumas normas de direito tributário relevantes. E lembrem-se, essas normas que eu tratarei são normas relevantes às disposições e promoções da dignidade da pessoa humana. E vocês vão perceber que são implicações diretas. Implicações diretas. Também vou tratar de um sistema que talvez seja desconhecido para boa parte da população, e na verdade o é. Eu digo, inclusive, nas academias de direito, que é o sistema de seguridade social e a implicação desse sistema, obviamente, na promoção da dignidade da pessoa humana e na promoção dos direitos humanos. Vou fixar aqui alguns conceitos estruturantes. Faço isso para tentar evitar alguns ruídos comunicacionais. O Norberto Bobbio sempre adverte, numa frase muito interessante, o rigor na linguagem não é requisito da gramática para a beleza de estilo, mas posição inarredável para a construção de qualquer ciência. O que eu quero dizer com isso? Se nós fixarmos conceitos estruturantes, tanto em falas quanto diálogos, e aí sejam eles restritos ou muito amplos, como é o aqui que se avisa, nós evitamos algumas discussões que o emissor e o receptor dessa linguagem talvez não teriam discussões, são discussões com pouco respaldo, na verdade, no rigor linguístico. O que eu quero evitar aqui. Então, inicialmente, eu vou tentar traçar um conceito do que seria direitos fundamentais. Na tentativa, eu também não vou entrar naquela discussão, e aí é interessante fixarmos alguns conceitos estruturantes, eu não vou entrar naquela relação entre a distinção de direitos fundamentais e direitos humanos. Só para relembrar, existe essa discussão doutrinária a afirmar que os direitos humanos são todos aqueles assegurados internacionalmente e os direitos fundamentais aqueles positivados, principalmente nas constituições federais. Para lembrar os senhores, e aí já fixando outro conceito estruturante, é requisito de toda Constituição, na pós-modernidade, ter 3 normas dentro da Constituição. São normas de competência, normas de direito fundamental e normas de separação dos poderes. Então, é intrínseca a toda a Constituição Federal a disposição de normas de direitos fundamentais. O José Afonso da Silva tem aí um conceito de direitos fundamentais a apontar. São situações jurídicas objetivas ou subjetivas, definidas no direito positivo, como eu tinha falado, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Eu prefiro seguir o texto constitucional, no artigo 5º, e apontar que são direitos fundamentais todos aqueles ligados direta ou indiretamente com a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, todos esses direitos são direitos fundamentais. Por que isso? Existe uma discussão muito grande e, óbvio, não é uma discussão de relevância para a doutrina dos direitos humanos, relevância internacional principalmente, que o direito à propriedade não seria um direito fundamental. Isso é um erro de princípio. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos traz em seu texto o direito da propriedade como direito universal. Tem um livro interessante, e eu sou um dos coautores, que é justamente as disposições e comentários à Declaração Universal dos Direitos Humanos, me incumbiu, inclusive, tratar desse direito fundamental da propriedade. Esse livro é coordenado pelo professor Wagner Balé, da PUC São Paulo. Então, eu vou levar em consideração esse direito amplo, inclusive o direito da propriedade. A professora Maria Muricy, por exemplo, da UFBA,
ela defende que o direito da propriedade não seria um direito fundamental, contrariando os dispositivos, inclusive os dispositivos internacionais. Dispositivos internacionais que sempre apontaram o direito da propriedade como direito fundamental. Óbvio, a professora Marília Munici parte de um pressuposto. A propriedade eu posso vender, alienar, hipotecar, eu posso gravar com ônus, todas essas questões. Já a vida, a liberdade e a igualdade eu não poderia. Isso é um erro de princípio. Lembrem-se que a propriedade ela é limitada, como todos os direitos constitucionais, é limitada. Tem uma frase muito interessante do Papa João Paulo II, na encíclica Rerum Novarum, se não me engano. Ele apontava: propriedade, sobre toda propriedade só pesa uma hipoteca social. Isso é dizer o seguinte: a propriedade só é garantida como direito humano se exercer sua função social. Se ultrapassar essa limitação, não pode ser reconhecida como direito humano fundamental. Então, eu vou seguir o texto constitucional aí, dispondo que todos os direitos relativos à personalidade, ligados à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, são direitos fundamentais, já que repercutem diretamente na promoção da dignidade da pessoa humana. Pois bem, e qual ou quais as finalidades dos direitos fundamentais? São 3 as finalidades dos direitos fundamentais. Limitação do poder estatal é a primeira finalidade dos direitos fundamentais, e aí, se vocês forem ver aquela disposição dos direitos humanos em gerações que foi feita pelo Karel Vazak, que há uma discussão que não deveria ser utilizado como direitos humanos de primeira, segunda, terceira ou quarta geração já o Norberto Bobbio, mas sim dimensões. A limitação do poder estatal confirma ou conforma com as liberdades públicas, apontando os direitos de primeira dimensão. Fornecimento de prestações públicas é outra finalidade dos direitos humanos. E esse fornecimento de prestações públicas, ele se revela com os direitos econômicos, sociais e culturais, dispostos aí nos documentos internacionais da nossa Constituição Federal. E todos esses direitos, seja de qualquer dimensão, ele tem como finalidade melhorar a qualidade de vida. Isso é intrínseco a qualquer direito humano fundamental. Então, entramos agora no tema a definir qual o impacto dos tributos nos direitos humanos, ou da legislação tributária nos direitos humanos. O maior sistema de promoção da dignidade da pessoa humana que o legislador constituinte elegeu foi o sistema de seguridade social. É nesse sistema que há a maior promoção da dignidade da pessoa humana. Lembremos que o sistema de seguridade social é composto pela saúde, previdência e assistência sociais. E o nosso constituinte, ele foi ambicioso, muito ambicioso. Por quê? Reservou a saúde para todos. Previdência para quem contribui e assistência para quem necessita. Esse sistema, ele foi amparado pelo sistema francês. Na verdade, a ideologia do sistema brasileiro foi o sistema francês. Só que o legislador constituinte, ele esqueceu de perquirir e perceber que a França tem menos de 1/3 de pessoas habitando em relação ao Brasil. Na França, nós temos hoje 67 milhões de pessoas. No Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas. Isso é muito. Para vocês terem uma ideia, esse sistema de seguridade social, o financiamento dele, e eu vou tratar logo depois, é de forma direta ou indireta. Forma direta através de qual tributo? Contribuição Social de Seguridade Social. Mas vejam vocês, retomando. A França tem 67 milhões de pessoas. Agora, o nosso sistema hoje, esse dado eu colhi ontem, só de Bolsa Família
são 14 milhões de pessoas, de famílias, perdão, 14 milhões de famílias alcançadas pelo Bolsa Família. O que significa o atendimento de 41 milhões de pessoas. Então, quase a população francesa. Agora, no Covid. E aí, eu estou falando do Bolsa Família, que é uma vertente, que é um programa assistencialista dentro da Seguridade Social, dentro da assistência social. Estou falando das prestações assistenciais. Estou falando de Seguridade Social. E qual o apontamento de financiamento desse sistema? Contribuição social de Seguridade Social, de todo esse sistema. E eu vou trazer um dado, porque eu não tinha conhecimento desse dado de forma específica, e também fui coletar esses dados. Esses dados estão dispostos aí na fonte DataPrev do governo, Ministério da Economia, esses dados estão todos lá disponíveis para os senhores. Auxílio emergencial. São 64 milhões de pessoas gozando de auxílio assistencial, no valor de R$600, e aí, cumulativamente, em alguns casos, o responsável pela família, R$1.200. Mas a regra geral é de R$600. Não é o auxílio dobrado. 64 milhões de pessoas. Durante a pandemia, 64 milhões de pessoas estão gozando, estou falando não de cadastro, estou falando de gozando do sistema assistencialista, nesse caso específico do auxílio emergencial. Isso é muito. Isso é a população da França toda. Lá tem 67, eu estou aproximando aqui, são 64 milhões de pessoas. E se você somar o Bolsa Família com auxílio emergencial, eu não posso fazer essa soma direta, porque muitos do que gozam do auxílio emergencial também podem ser alcançados pelo Bolsa Família. Existem os requisitos legais, essas questões mais minuciosas. Mas lembrem-se, eu estou falando só de auxílio emergencial. 64 milhões de pessoas. E esse financiamento? Seguridade Social, esse maior sistema de promoção da dignidade da pessoa humana, tem lá fundamento no artigo 94 da Constituição Federal e logo no artigo 95. Traz, apontando, constitucional, artigo 95 da Constituição, dispõe que o financiamento da Seguridade Social, ele é feito de forma indireta, através de dotações orçamentárias dos entes, principalmente aí no caso do ente União, e indago aos senhores, quando essa dotação orçamentária foi feita? Em toda a história constitucional, esse aporte do financiamento indireto da Seguridade Social foi feito agora na Covid. Só agora. Porque a Constituição dispunha que o financiamento é indireto através de dotações orçamentárias e direto através das contribuições sociais de Seguridade Social. O que a União fez? A União criou a DRU, Desvinculação de Receitas da União, e retirou do caixa da Seguridade Social 20%. Então, o caixa da Seguridade Social, que corresponde à saúde, previdência e assistência, a União retirava das receitas ali destinadas pelas contribuições sociais de Seguridade Social, que é a espécie tributária, e sigo o Eurico Diniz de Sante, não vinculada, destinada especificamente para a Seguridade Social e não restituível, e utilizava esses recursos fora da Seguridade Social. Numa breve análise, e aí muito superficial, não haveria que se falar em déficit da Seguridade Social. Por quê? Se houvesse um déficit, e óbvio, nesse sistema, agora não há discussão que há um déficit, quem deveria contribuir para sanar esse déficit era a União. E não ela, a União, retirar 20% de todas as receitas da Seguridade Social. Então, os tributos, e nesse caso específico, a contribuição para o custeio da Seguridade Social, as contribuições, COFINS, subfolha de pagamentos, receita
bruta e essas outras questões, eles são tributos que sempre financiaram a dignidade da pessoa humana. Sempre financiaram o sistema de seguridade social, que é o maior sistema de promoção da dignidade da pessoa humana. Então, a União, ao invés de verter recursos, retirava do caixa da seguridade social. Agora, a União foi obrigada a colaborar com recursos nas áreas da saúde, assistência e assistência social. Principalmente, saúde e assistência social. Então, nesses tempos de Covid-19, o nosso sistema de seguridade social foi o primeiro a amparar e tentar reduzir tanto as condições precárias que vieram da condição do vírus, quanto as mazelas próprias da doença, do Covid-19. Então, há relação direta em direito tributário e direitos humanos. Não bastasse isso, eu vou trazer outras repercussões diretas. E aí vou ser até mais rápido, porque eu sei que meu tempo não é tão grande. E a professora Luciana, com certeza, vai me interromper. Mas eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça, professora. Então, outra repercussão direta. A norma de isenção do imposto de renda até R$ 1.909, R$ 1.910, não incide imposto de renda. Isso é uma norma de isenção do direito tributário. Isso é uma norma de direito fundamental. Por quê? Se falar de piso mínimo vital, mínimo existencial, se vocês forem ao direito previdenciário para apontar o que seria mínimo existencial, é 1/4 do valor do salário mínimo. É apenas o valor de 1/4 do salário mínimo. Que esse é o cálculo utilizado para alguns benefícios da Seguridade Social. Se vocês forem ao direito orçamentário, vai ser um salário mínimo. Então, eu costumo brincar com os constitucionalistas, obviamente, eu tenho um estudo em direito constitucional, que o valor do piso mínimo vital, se fosse de aferir um valor, seria uma norma de direito tributário, repercutindo nos direitos humanos. Seria esses R$ 1.910. Eu sei que não é muito, mas é bastante em relação a todos os outros parâmetros do ordenamento jurídico. E o direito tributário, e aí conformando com a palestra da professora Luciana, nesses tempos de Covid, outra preocupação, além da saúde, é da contingência social que a Seguridade Social protege, denominada de emprego. Na verdade, a contingência é o desemprego, que gera menos riqueza, no sentido de menos sustento, e menos dignidade para quem, naquele momento específico, não tem. O que o governo, com as ferramentas, e aí quando eu falo governo, qualquer governo deveria ter utilizado essas ferramentas. Houve a prorrogação e redução de tributos frente à Covid-19 para evitar o massivo desemprego. Eu sei que houve um desemprego muito grande e também sei que vai haver uma segunda onda de desemprego. E aí os economistas apontam setembro, outubro. Óbvio, eu não estou aqui a falar que o emprego deve ser privilegiado em relação à vida humana. Em relação à vida humana não há privilégio de qualquer outro direito. A vida humana é o fim em si mesmo de todo e qualquer outro direito. É a vida humana. O que eu estou falando é dos reflexos e da piora da condição de vida digna. Eu sei que é um apontamento posterior à vida em si. Óbvio, eu sei disso. Mas o governo federal prorrogou o pagamento do PIS e COFINS. Isso faz com que as empresas tenham maior caixa. E com maior caixa, você evita demissão. E com a diminuição, não a ausência, porque isso é impossível de fazer, sistema capitalista, com a diminuição do desemprego,
por via direta, a manutenção da condição de vida digna de várias famílias. Contribuição patronal também foi prorrogada. O Simples Nacional foi prorrogado o pagamento. As contribuições do Sistema S, houve uma redução de 50% das contribuições. O IOF, para o sistema de créditos e financiamentos, foi zerado. Também foi zerada a alíquota do IPI e do imposto de importação relativos ao combate de produtos relacionados ao coronavírus. Isso tudo demonstra a relação direta entre normas de direito tributário, e, obviamente, algumas normas de direito tributário, mas que são normas muito relevantes para o nosso sistema, e os direitos fundamentais. Hoje se fala muito, eu não vou entrar aqui na CBS, contribuição de bens e serviços, a propensa reforma, que não é reforma, é apenas união de dois tributos. Não vou analisar a PEC 110 do Senado, a 45 da Câmara, com a criação do IBIS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Não vou analisar isso. Hoje, eu li, Folha de São Paulo traz expressamente a possibilidade que o governo deseja de recriação, e na verdade não é recriação, o governo quer criar um imposto sobre movimentação financeira, que aí ele denomina de imposto sobre pagamentos, mas na verdade é imposto sobre movimentação financeira. A meu ver, se fosse de criar um tributo, deveria ser uma contribuição. Por quê? Contribuição social de Seguridade Social. Eu vou fomentar esse sistema, saúde, previdência e assistência sociais. E eu sei também que nós devemos tentar alcançar novos fatos denotativos de riqueza. E vou encerrar minha fala apontando que a tributação ela pode ser migrada. Ela pode ser migrada. Obviamente, é o que eles estão querendo fazer, inclusive o governo federal quer fazer, em relação à redução das contribuições da folha de pagamento com a criação desse imposto sobre movimentação financeira. Mas só para encerrar minha fala, eu acho que existe um nicho de mercado hoje que denota muita riqueza. E aí eu estou levando as considerações do professor Geraldo Ataliba, que os fatos denotativos de riqueza são pressupostos para a criação de tributo, e isso é uma verdade absoluta. E aí eu analiso a tributação de tecnologia de informação e comunicação, a TIC, e aponto só alguns números, professor. Eu sei que meu tempo já estourou. Para os senhores terem uma ideia, qual hoje, eu estou vendo aqui o How Much, que tem um gráfico apontando quais são as empresas com maior valor econômico no mundo hoje. A empresa com maior valor econômico no mundo hoje é a Amazon. De 221 bilhões. Segundo o Google. Não sei se vocês lembram de uma marca chamada McDonald's. O McDonald's não aparece hoje nem nos 10. Nas 10 maiores empresas de valor de mercado. Eu estou vendo aqui a Apple, estou vendo aqui a Microsoft, a Verizon, a Samsung, a Huawei. Então, eu vou falar diferente. Essas marcas hoje são as maiores marcas de custo no mundo. Maior valor agregado. Estou falando de marca e empresa. Para vocês terem ideia, estou aqui com as 9 maiores empresas de capital aberto do mundo. Isso é um apontamento da Global 2000. Vocês têm, dessas 9, a Apple tem aqui lucro de 57 bilhões. Valor de mercado da Apple. Eu falei da marca anteriormente. Falei só valor de marca, não falei valor de mercado. Valor de mercado da Apple
1.285 bilhões. Quantos empregados aí eu tenho? 80 mil. Tem uma empresa que tem um valor de mercado muito grande, o valor da marca, um dos maiores do mundo, e emprega pouco. Emprega pouco. Outro apontamento, empresas com maior número de funcionários bilionários do mundo. Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook e Apple. Não tem nenhuma empresa aqui que é um Walmart. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de empresa de tecnologia. Outro apontamento, maiores bilionários do mundo. Vocês têm o Jeff Bezos, da Amazon, 113 bilhões. Bill Gates, 98. Bernard Arnault de família, que aí é moda e varejo, não é tecnologia, 71. Mas eu vou para as de tecnologia. O Larry Ellison é tecnologia também. Tem 59 bilhões. Mark Zuckerberg tem 35 anos e 55 bilhões de dólares. Todos esses valores que eu falei, todos os valores são em dólar. Então, será que a tributação das novas tecnologias, que hoje são as empresas que maior riqueza denotam, quanto a custo de marca, maiores funcionários bilionários, não seria um pressuposto para ajudar a carregar recursos para a Seguridade Social? Então, finalizo minha fala apontando que essa relação é intrínseca entre tributação, entre normas relativas a direitos tributários e os direitos humanos fundamentais. Finalizo minha fala pedindo imensa desculpa à professora Luciana pelo excesso de tempo. Muito obrigado. Imagine, professor, sempre um prazer ouvir, sempre oportunidade, né, para aprender. Abro agora a palavra para o professor Elias Seber de Santana Júnior, é advogado, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus, graduado em Direito pela Faculdade do Sul, FAC-Sul-IME, professor em cursos de pós-graduação, no curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista e coordenador do Núcleo de Carreiras da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. O tema da palestra do professor Elias é Reforma Trabalhista e seus impactos nos direitos humanos. Com a palavra, o professor Elias. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer também a presença, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui ao lado de dois brilhantes profissionais, a professora Luciana de Oliveira e também Frederico Silveira. Para mim também agradecer a Luciana Torinho, que nos fez esse convite, né, para estar aqui tratando de diversas áreas que sofreram impactos aí nos direitos fundamentais humanos. E falar de direito do trabalho, especificamente, e direitos humanos, sem sombra de dúvidas, ela é muito entrelaçada, até mesmo pelo seu marco histórico, toda a construção histórica nas conquistas desses trabalhadores em direitos humanos, ela é muito entrelaçada. Então, principalmente na pandemia agora, muitos desses direitos eles estão sendo violados, sejam, alguns chamam até mesmo de direito constitucional de urgência, porque a gente realmente está à frente de uma pandemia sem precedentes, mas que estão sendo adotados nesse momento, sem sombra de dúvidas, de forma necessária. Então, está tendo aí realmente uma relativização. Mas para mim falar em reflexos dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos fundamentais, eu não poderia deixar de expor aqui, de forma bem rápida, bem objetiva, para que a gente pudesse fazer uma linha do tempo, breves conquistas históricas com o nosso momento atual, no que tange aí a área trabalhista, e também essas alterações que foram sofridas com a reforma trabalhista nos direitos humanos, especificamente fazendo um interrelacionamento com a Declaração de Direitos Humanos,
as declarações dos direitos do homem e da cidadania e, principalmente, com as convenções da OIT. Num primeiro momento, se a gente considerar toda a nossa história, a história do direito do trabalho e as diversas conquistas que advieram, tanto no plano internacional como no plano nacional, ou seja, a história do direito do trabalho no Brasil, sem sombra de dúvidas, a gente vai nos remetermos ao trabalho escravo como uma primeira modalidade de trabalho, sendo o trabalho escravo antes um trabalho com jornadas intermináveis, uma modalidade de trabalho forçado, castigos corporais que antigamente eram uma forma de incentivo para que o trabalhador ele pudesse não parar de trabalhar, ou seja, com jornadas extenuantes, sem nenhum tipo de respeito ao trabalhador, o que perdurou por muitos séculos. Depois tivemos outras modalidades de relação de trabalho, como o feudalismo, as corporações de ofícios, dentre outros. Depois, tivemos uma pequena evolução lá na década lá em 1760, salvo engano, com a primeira revolução industrial que teve seu início no plano internacional, na Europa. E aí eu queria, se me permite, ler o artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem, lá em 1789 também, quando ele diz o seguinte: todo homem pode empenhar seus serviços, seu tempo, mas não pode vender-se e nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não reconhece domesticidade. Só pode existir um penhor de cuidados e de reconhecimento entre o homem que trabalha e aquele que emprega. Então, foi a primeira declaração de cunho internacional onde reconheceu a dignidade do trabalho humano, não sendo o trabalho humano uma forma de objeto, e sim como uma atividade que tem como base a dignidade do trabalho como um direito social e como um direito fundamental. Também é importante a gente destacar, ainda dentro dessa breve história da evolução do direito do trabalho, ainda lá no século XIX, porque a exploração da mão de obra ela era muito intensa e com atos, por vezes, arbitrários. E aí surgiu algo que até hoje nos acompanha, justamente a atuação do sindicato, daqueles movimentos sociais, onde a força trabalhadora ela começou a ganhar uma força e a ocupar espaços nas pautas, nas suas edificações, sejam para melhores condições de trabalho, principalmente no que tange ao trabalho das mulheres e das crianças, porque naquela época não havia diferenciação. Então, por mais que esses abusos continuassem, ou seja, onde havia uma desvalorização do trabalho humano, o Estado naquela época ele se viu obrigado a estudar meios para proteger os empregados, ou seja, para proteger essa relação trabalhista. E aí, durante todo esse período de evolução, começou a surgir as primeiras leis trabalhistas, de forma que o trabalho ele passou a ser observado como um direito essencial para o ser humano. E aí já um oferecimento de uma dignidade e a participação do Estado nessas relações. E aí, no Brasil, começou-se a discutir os direitos do trabalho e as soluções de conflitos. Começou também com o trabalho escravo. Porém, houve a abolição lá em 1888 com a Lei Áurea, justamente quando a mão de obra gratuita ela deixou de existir como lei e, consequentemente, o trabalho assalariado se tornou necessário. Mas aí, para findarmos aí esse marco histórico no Brasil, lá, após a Revolução de 1930, de Getúlio Vargas, foi que começou a se intensificar todos os esforços em prol dessa classe trabalhadora, com a criação, por exemplo, do Ministério do Trabalho, a criação da Justiça do Trabalho lá em 1941, e o principal marco histórico dessa década foi a consolidação das leis do trabalho lá em 1943. E de lá para cá, já aí para adentrarmos a nossa contemporaneidade, tivemos diversos avanços de cunho constitucionais, com a Constituição de 1967, onde abarcou também diversos direitos sociais e direitos fundamentais, e a principal delas, onde houve o direito constitucional do trabalho, com a nossa Constituição de 1988, onde traz aí o reconhecimento do trabalho como um direito social e, principalmente,
o artigo 7º, onde traz lá os direitos mínimos garantidos ao trabalhador como direito fundamental. Só que viemos agora depois de todos esses marcos históricos, onde demandou tempo, vamos dizer assim, para essas conquistas, através da união dos trabalhadores e principalmente o sindicato, porque o sindicato ele sempre teve uma força muito grande nas relações de trabalho, onde a coletividade representada por esses trabalhadores, a coletividade representada pelo sindicato, ele passava a igualar nessa balança em confronto com o empregador. Porém, em 11 de novembro, especificamente de 2017, tivemos aí a vigência da Lei 13.467 de 2017, denominada aí como reforma trabalhista. E essa lei, especificamente, ela trouxe aí, vamos dizer, mais de 100 artigos, por exemplo, que foram modificados ou acrescentados, o que, consequentemente, impactaram em nossa sociedade. De lá para cá, tivemos outras leis também que houve a interferência na legislação do trabalho. Alguns doutrinadores, especificamente, como Sérgio Pinto Martins, dentre outros, eles aduzem a dizer que essas outras leis são pequenas mini-reformas trabalhistas, mas a que realmente sofreu grande impacto na nossa sociedade, sem sombra de dúvidas, foi a Lei 13.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista em si. E aí, foi fazendo uma análise especificamente um pouco mais detalhada, e também destacando os principais pontos que essa reforma trabalhista impactou na sociedade, podemos destacar de plano que houve um aumento da esfera da autonomia individual, ou seja, onde empregado e empregadores poderão pactuar relações de trabalho diretamente, por exemplo, sem a interveniência do sindicato, sem a participação do sindicato como uma entidade, uma organização coletiva para a proteção desses trabalhadores. Então, essa autonomia individual do trabalhador com o empregador, ele chega a ser colocado, por exemplo, no mesmo nível de negociação coletiva, porque a negociação coletiva é atribuída, sim, com a participação dos sindicatos. E aí, trazendo alguns pontos específicos que, consequentemente, a reforma trabalhista ela veio trazer um reflexo de diminuição de direitos conquistados durante todo esse período histórico, e aí, para lá na frente, a gente fazer esse interrelacionamento dos impactos que sofreram com os direitos humanos, com as convenções internacionais, principalmente da OIT, eu vou destacar algumas alterações ou alguns acréscimos da reforma trabalhista em que houve essa igualdade entre a autonomia individual e a autonomia coletiva que é imbuída ao sindicato. E aí eu cito alguns dispositivos, por exemplo, o artigo 59 da CLT, ele diz lá que o empregado e empregador poderá, por exemplo, pactuar horas extras de forma individual. No seu parágrafo 5º, por exemplo, ele diz também que empregado e empregador poderão pactuar o banco de horas de forma individual. O banco de horas nada mais é do que empregado, ele trabalhar, fazer um acúmulo de horas extras para que lá na frente ele possa compensar com uma folga. Aí também poderá ser por meio de acordo individual. Temos também, por exemplo, o artigo 59A da CLT, quando ele traz lá, por exemplo, que a jornada 12/36, que é aquela jornada onde o empregado trabalha 12 horas seguidas, por 36 de descanso, ela poderá ser pactuada mediante acordo individual escrito, sendo que antes, principalmente a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho entendia que a jornada 12/36 somente poderia ser mediante negociação coletiva. Então, a reforma trabalhista hoje já permite que essa jornada ela pode ser mediante acordo individual. E o pior, ela ainda traz a observação de que aquele intervalo para descanso e alimentação, que no direito do trabalho chamamos de intervalo intrajornada, ele pode ser, inclusive, indenizado, ou seja, o trabalhador ele não vai ter um período mínimo para descanso e alimentação, que é a hora do almoço, né, como falamos, porque o empregador ele pode pactuar para que seja indenizado e o trabalhador, aí, por exemplo, ele trabalhe 12 horas seguidas. Então, aí a gente já começa a observar que essas normas trabalhistas, elas
sofreram um grande impacto na dignidade da pessoa humana, do trabalhador, na ideia um ambiente saudável, da segurança e a saúde do trabalhador. E aí, dentre essas normas e dentre outras que tiveram grandes impactos, a gente vai ver que a dignidade do trabalhador sempre está em confronto com um ambiente saudável e todas aquelas normas e convenções internacionais que, porventura, e em sua grande maioria, as convenções internacionais da OIT, o Brasil ele ratificou, e uma vez que o Estado-membro ele ratifica, ele é obrigado a seguir, o nosso legislador ele não fez esse confronto entre o plano internacional e, um pouco mais ainda, o nosso plano constitucional, onde trazemos lá no artigo 7º os direitos mínimos garantidos aos trabalhadores. Outros pontos específicos que eu acho importante destacar para que a gente possa já adentrar a esses impactos e fazer essa correlação com as convenções da OIT em seus direitos fundamentais e direitos humanos, eu trago, por exemplo, o trabalhador ele se viu nos impactos do processo de trabalho, a sua hipossuficiência ela foi relativizada. A reforma trabalhista ela colocou um dispositivo para dizer o seguinte: a hipossuficiência do trabalhador por si só não é mais suficiente para que ele possa garantir, por exemplo, a gratuidade de justiça. Por quê? A justiça do trabalho ela é uma justiça, por exemplo, de desempregados. Se o empregado ele bate às portas da justiça do trabalho é porque, possivelmente, os seus direitos mínimos não foram garantidos. Por vezes, eles saem desses empregos sem receber, vamos dizer assim, qualquer verba remuneratória, então ele terá que bater nas portas da justiça para garantir esses direitos. Então, a reforma trabalhista ela trouxe para dizer o seguinte: empregado, você tem que comprovar que você é hipossuficiente para que eu possa lhe conceder a gratuidade de justiça. Enquanto que, se fizermos um balanço e um comparativo com a Justiça Comum Estadual, lá no CPC ele diz que basta a mera declaração de hipossuficiência. Então, enquanto na Justiça do Trabalho, onde se discute verbas de natureza alimentar, onde o empregado por si só ele é equiparado a um trabalhador hipossuficiente em comparação ao empregador, na Justiça do Trabalho, lógico, devendo ser observado algumas regras específicas, ele, na maioria das vezes, ele tem que, a depender do seu salário, ele deve comprovar aí que ele é hipossuficiente. Outro ponto também que foi suprimido pela reforma trabalhista, aquele tempo de deslocamento, ou seja, de casa a trabalho, trabalho casa. Antes da reforma trabalhista, aquelas empresas onde eles tinham empregados e forneciam transporte justamente porque o local da prestação de serviço ele era distante, não era servido por transporte público, ou seja, era de difícil acesso, esse tempo de deslocamento era computado na jornada de trabalho. A jornada de trabalho prevista na Constituição é de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, a reforma trabalhista trouxe o seguinte: independentemente do local de trabalho, ser longe, de difícil acesso, ser servido ou não de transporte público regular, não se computa na jornada de trabalho. Ou seja, o legislador ele se preocupou mais com a efetividade do cumprimento da jornada de trabalho do que com a própria saúde, a dignidade do trabalhador. Suponhamos que um trabalhador, por exemplo, ele sai de sua casa para demandar, ele sai de sua casa, ele se desloca para o seu trabalho. Suponhamos que esse deslocamento ele perdure aí por 2 horas, vamos supor. Lá ele ainda tem que trabalhar 8 horas, que é a sua jornada regular de contratação, por exemplo, e depois retornar para casa, onde ele terá aí mais 2 horas de trabalho. Então, se imaginarmos o período do seu deslocamento e de retorno e somarmos com a sua efetiva jornada de trabalho, ele se desprendeu para o empregador 12 horas de trabalho. Isso vai de encontro com a dignidade da pessoa humana e a dignidade do trabalhador. Outros pontos, as férias, elas antigamente, antes da reforma, ela poderia ser fracionada em até 2 períodos, e esse fracionamento não atingia, por exemplo, os trabalhadores menores e os idosos, e agora já permite que o fracionamento ele possa ser em 3 períodos, inclusive podendo fracionar esse período para os menores e para os idosos.
Outra situação, a possibilidade da redução da jornada do almoço e alimentação, aquele período de descanso. A Constituição, ela garante um intervalo mínimo para esse descanso e alimentação, que é justamente o trabalho intrajornada de no mínimo 1 hora, previsto também na CLT. A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade, lá no artigo 611-A, para que esses intervalos mínimos possam ser reduzidos para 30 minutos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, na verdade, são que vários dispositivos eles vão de encontro com a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, onde é reconhecido um trabalho saudável, onde é reconhecido o trabalho como um direito fundamental, onde o legislador sequer ele observou esses direitos mínimos assegurados, tanto no plano constitucional como no plano internacional. E aí, para adentrarmos agora as normas internacionais, eu queria iniciar tratando, por exemplo, de outro ponto específico que a reforma trabalhista alterou e acrescentou, justamente no que relaciona-se à terceirização. Antes da reforma, tratávamos a terceirização como uma atividade meio. O que isso significa? Dizer que as relações de trabalho só poderiam ser terceirizadas, ou seja, colocadas a prestação de serviço por uma empresa terceira para aquelas atividades meios que não têm a ver com a atividade fim da empresa. E aí temos como, por exemplo, numa instituição de ensino, a atividade fim, temos a educação. Atividade meio, podemos ter aí a segurança, conservação e limpeza do local. Essas atividades meios, elas poderiam ser, sim, terceirizadas. A partir do momento em que houve a vigência da reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade da terceirização para atividade fim. Ou seja, a terceirização nada mais é do que a locação de uma mão de obra através da inserção de um sujeito terceiro nas relações de trabalho. E aí, alguns doutrinadores, por exemplo, retornam também a Sérgio Pinto Martins, ele diz que é como se a reforma trabalhista, ao permitir a terceirização na atividade fim, nada mais é do que retornar à época em que o trabalhador era um mero objeto negociável. E aí, dialogando agora com relação aos direitos humanos, eu vou destacar algumas convenções internacionais da OIT, vou destacar alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde vai de encontro com alguns desses dispositivos que eu mencionei, o artigo 59, o artigo 611-A da CLT, onde há aí certo impacto nas relações de trabalho. Primeiro, houve a extinção da contribuição sindical. Antes, a contribuição sindical ela tem uma natureza de tributo. Antes era, vamos dizer assim, de forma compulsória, onde todos os trabalhadores deveriam contribuir para o sindicato. Uma vez que o sindicato, a partir do momento que ele estabelece ou ele pactua um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, essa convenção, ou seja, essa negociação coletiva, ela abrange todos os trabalhadores, sindicalizados ou não sindicalizados. A partir do momento em que houve a retirada dessa contribuição sindical compulsória, sem sombra de dúvidas, vai haver consequentemente, um fim gradativo desses sindicatos e a responsabilidade quanto à verificação desses direitos dos trabalhadores no momento da rescisão caberá ao empregado, bem como caberá ao empregado, por exemplo, pleitear melhores condições de trabalho e melhores aumentos salariais, por exemplo. E aí, dessa lógica sindical, é importante registrar o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que é que diz o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ele diz o seguinte, dos direitos do homem. Ele diz que toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, dentro dessas diversas modificações, fica claro que, além de aumentar a esfera de atuação individual dos trabalhadores, o legislador ele minimiza os efeitos jurídicos desse cumprimento. Então, a partir do momento
Lógico, a gente tem sindicatos que não são representativos, inclusive, isso são manifestações dos próprios trabalhadores, onde o trabalhador ele não quer contribuir porque ele não se sente representado por sindicatos. Mas os sindicatos eles estão começando a se mobilizar e dizer o seguinte, ó, a partir de agora, vamos fazer, então, as negociações coletivas em prol apenas dos trabalhadores filiados, ou seja, aqueles trabalhadores sindicalizados. Mas essa discussão ela já foi rechaçada, inclusive, pelo STF, em dizer que não. Uma vez que vige no nosso Brasil a unidade sindical, a unicidade sindical, ou seja, só pode haver um único sindicato em cada base territorial, e o empregado, por exemplo, ele não pode escolher um sindicato específico que o represente, ou seja, que tenha representatividade, não pode, então, esse sindicato, como ele é único no município, vamos supor assim, em Vitória da Conquista, só tem um único sindicato dos professores. Então, o sindicato, sendo ele único, ele deve representar, sim, toda a categoria, sejam eles filiados ou não. Então, nessa ideia de todas as alterações que houve, ou seja, de diminuição de direitos, o legislador ele rompeu, ao mesmo tempo, 4 barreiras teóricas, sendo elas a dos limites para a atuação individual, desconsiderando assim o fundamento básico do direito do trabalho, em que há uma desigualdade de partes entre o trabalhador e o empregador, rompeu a barreira do princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas e, por fim, a melhoria da condição social dos trabalhadores. E aí, eu gostaria de destacar 4 convenções internacionais, de forma específica, para finalizarmos aqui esse diálogo entre direito do trabalho e direitos humanos, que houve grandes reflexos e que houve grande impacto. Gostaria de destacar a Convenção número 98 da OIT e também a Convenção número 154 da OIT. Essas duas, elas juntas, elas integram aí o escopo dos direitos fundamentais, dos princípios fundamentais da Declaração da OIT de 1986, onde traz lá a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Também queria tratar da Convenção número 100 e da Convenção número 111, que trata especificamente aí do direito à igualdade no trabalho e do direito à remuneração. Na Convenção, especificamente na Convenção 98 da OIT, já finalizando, posso estar aí sendo um pouco prolixo e passando já o prazo do meu tempo, mas a Convenção número 98, especificamente, ele trata, como eu falei, do direito de sindicalização e do direito da negociação coletiva. E aí a reforma trabalhista, ela trouxe no artigo 611 justamente aquela ideia de que o negociado, ele vale mais do que o legislado, ou seja, a supremacia da negociação coletiva em face da legislação. Porém, esse dispositivo, o artigo 611, ele viola a já referida convenção, ou seja, a Convenção 98 e a 154. Por quê? Essas duas convenções, ela tem um objetivo específico de promover a negociação coletiva para encontrar um acordo sobre termos e condições de trabalho que sejam mais favoráveis ao trabalhador do que aqueles previstos na Constituição ou do que aqueles previstos na legislação. Então, a ideia dessas duas convenções é de que as negociações que foram feitas, seja com base na Convenção 98, seja com base na Convenção 154, essas negociações ela tem que ser melhor para o trabalhador no seu resultado final, desde que observada aí essas duas convenções, tanto no seu artigo 23, tanto no seu artigo 24. E para finalizar, gostaria de destacar o artigo 23 da Convenção 100 e do artigo 17 da Convenção 111, onde ele diz que todos têm direito, sem discriminação alguma, ao salário de igual valor. E por que eu quero trazer esses artigos específicos da Convenção 100 e da Convenção 111? Por quê? A reforma trabalhista, ele alterou justamente, como eu já citei, a terceirização, permitindo a terceirização da atividade fim, e lá ele diz o seguinte, lá no artigo 5C, parágrafo 1º, ele vai dizer que empregado
e contratante, ou seja, a empresa terceirizada e a empresa que presta serviços terceirizados, eles poderão pactuar, por exemplo, que o empregado terceirizado poderá ou não receber o mesmo salário daquele empregado seu fixo. Ou seja, a ideia do poderá significa dizer que o empregado terceirizado ele vai receber ou não o mesmo salário em comparação com aquele trabalhador que ele é, por exemplo, efetivo. Então, isso vai de encontro às convenções número 100 e à convenção número 111. Por quê? A convenção número 100, ele trata justamente da igualdade de salário, e a convenção 111, ele trata justamente da promoção e a igualdade de oportunidades nas relações de trabalho. Então, por mais que um empregado terceirizado ele exerça as mesmas funções, com a mesma perfeição técnica, com a mesma jornada, em comparação a um outro trabalhador que ele é efetivo daquela empresa onde ele presta serviço de forma terceirizada, essa desigualdade salarial ele vai muito de encontro e ele vai em confronto com as convenções 100 e com a convenção 111. E aí, para finalizar, eu fiz uma pesquisa muito interessante, recente agora, no ano de 2020, feita pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ele fez uma pesquisa para dizer que a remuneração direta percebida por esses trabalhadores terceirizados, ela é cerca de 25% menor do que aqueles empregados não terceirizados. E mais, a associação ainda apurou de que a cada 10 acidentes de trabalho, 8 ocorrem com empregados terceirizados. Então, nesse sentido, a gente passa a perceber o seguinte, que a terceirização ela veio destoar a essência do direito do trabalho, que nada mais é do que aquela relação bilateral entre empregado e empregador, onde eles são sujeitos sociais, íntegros e da base da relação de trabalho. Então, devemos prever aí que o STF, ele ainda, de forma amorosa, ele ainda vai declarar algumas, tem várias ADCs, inclusive, para destacar e declarar e analisar se declara ou não alguns dispositivos inconstitucionais ou constitucionais, mas, sem sombra de dúvidas, essas alterações promovidas pela reforma trabalhista, eles são mais graves e violações sofridas, principalmente para os trabalhadores, que naturalmente são mais violados. Então, o trabalho ele deve ser visto não como dever, mas como um bem-estar social, ou seja, aquela ideia do trabalho digno e de ser alguém. Então, é isso. Eu queria destacar aí as principais alterações legislativas advindas da reforma trabalhista e alguns dispositivos que foram de encontro aí com algumas convenções, principalmente as convenções da OIT e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Bom, obrigada, Elias, pela palestra, por compartilhar com a gente essas informações. Eu acho que o conjunto das falas hoje fez com que a gente tivesse uma confirmação, né, dessa relação íntima entre os ramos do direito que se associam às relações negociais, né, das diversas espécies e os direitos humanos. E a necessidade de nós nos conscientizarmos disso e de lutarmos no sentido de ver assegurados os direitos, porque eles não são contrários, né, aos objetivos daqueles que exercem também atividade econômica. A gente vê isso de forma clara quando a gente observa a pessoa empregada também na posição de consumidor, né, naquele consumo produtivo, no sentido de de aumentar a produtividade, gerar circulação econômica, né, que permite, então, o recolhimento aos cofres públicos também, né, esse recolhimento também uma maneira de prover a seguridade social. A gente tem um conjunto, na realidade, que, quando bem organizado, caminha num sentido de eficiência. Então, eu acho que as palestras dos professores Elias e Frederico foram muito bem sucedidas nesse sentido. Agradeço, então, a presença
do professor José Elias, a presença do professor Frederico. Como disse no início, efetivamente foi uma oportunidade de aprendizado e gostaria de reiterar meu agradecimento à direção do evento, na pessoa do professor Luciano Tourinho, e agradecer a todos que nos acompanham. Então, um bom dia e um bom trabalho para os senhores. Bom dia.